Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite quero deixar mais uma reflexão para a tua meditação. E ontem, a meditação que eu dei, baseada em João 5,17, eu gostaria de continuar hoje. Eu vou ler novamente o versículo, né? Diz: Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então eu disse ontem para os irmãos, né? Mostrando como Deus, ele nunca deixou de trabalhar. Ele nunca deixou de estar no controle das situações. Então, ontem eu caminhei ali desde a criação, da queda do homem, Noé, Torre de Babel, a chamada de Abraão, fomos até Moisés e atravessando o Mar Vermelho. Deus operou os seus milagres. Vou estar até continuar um pouco até falando sobre Moisés, né? Porque Deus chama Moisés, no meio da sarça ele vai, as pragas vêm sobre o faraó não aceita, endurece o coração de faraó a Deus, o faraó vai atrás daquele povo, e Moisés chega diante do Mar Vermelho, e Deus pergunta a ele, ou ele pergunta a Deus, melhor dizendo, o que ele vai fazer, Deus fala para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Além do povo atravessar em pé enxuto, faraó e seus exércitos são destruídos. E aí vem a questão do deserto. E no deserto, eu até preguei recentemente também, numa outra mensagem que eu mandei por aqui, né, para os irmãos, mandei pelo WhatsApp, né, e YouTube, os irmãos receberam. Eu falei sobre o deserto, como Deus operou no deserto. Aquele povo teve sede, Deus tirou água da rocha várias vezes para dar a beber a ele. Aquele povo teve fome, Deus deu a ele o maná, e quando eles reclamaram do maná, Deus ainda mandou codorniz. Até Moisés falou: mas como é que eu vou matar tanto animal para dar carne a esse povo? Deus mandou codorniz, eles comeram, depois Deus até os puniu. Na frente diz que aquele povo, os seus sapatos, as suas roupas não envelheceram no deserto. Deus guardou aquele povo. Quando os inimigos vieram na Amalequita, vieram destruir, Deus foi lá através de Arão intercedendo. E aí eu quero até te chamar a atenção nessa noite, falar sobre isso para o amado irmão e a amada irmã. Na batalha contra os amalequitas, Moisés subiu até o monte, Arão e Hur subiram com ele, Josué, o auxiliar de Moisés, foi para a peleja direto com os amalequitas. E Moisés levantou as mãos aos céus. Moisés estava orando a Deus com as mãos levantadas. E aí, quando as suas mãos ficavam levantadas, Arão e Josué prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, porque ele não conseguia ficar o tempo todo com as mãos para cima, os amalequitas prevaleciam. Então colocaram Moisés sentado numa pedra, Arão e Hur ficaram um à direita e outro à esquerda, e ficaram ali sustentando a mão de Moisés. Pastor, o que significa isso para nós hoje, dentro da mensagem? Deus está trabalhando. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Qual a nossa parte? É orar e interceder. A batalha está aí. É uma batalha que envolve todas as pessoas, meu amado irmão. Os governantes precisam tomar decisões referente ao coronavírus, referente à economia do país. É os médicos, enfermeiros que estão na frente de batalha lá, batalhando dia a dia para tentar que vidas sejam ali curadas, né? Que passem pelo coronavírus sem morrer. E há outras equipes de segurança, todo o serviço essencial. E nós? E eu digo uma coisa para você, sem levar para o lado errado. A igreja também é um serviço essencial. Não que eu estou dizendo que aqui as igrejas deveriam estar abertas, funcionando, com grandes aglomerações, não. Porque a igreja, ela funciona onde ela estiver. Brevemente, em nome de Jesus, estaremos de novo na igreja, todo mundo junto, louvando o Senhor, na igreja metodista pentecostal terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, sábados também com as programações especiais, semana de oração, outras igrejas com outros dias, algumas igrejas que têm trabalho vários horários no dia, enfim, todos os grupos, crianças, adolescentes, jovens,
senhoras, homens, todos louvando a Deus, isso vai acontecer. Mas esse é o momento de isolamento social, de quarentena. Então, onde a igreja funciona? A igreja funciona onde você está, na sua casa. Você é a igreja dentro da sua casa. Então, dentro da sua casa, batalhe em oração por aqueles que estão à frente da guerra, enquanto as tuas mãos estiverem levantadas. E aí, um ajudando o outro, sim. Eu oro, você ora, o outro ora, todos oramos e Deus vai operando. E Deus vai trabalhando para que a gente passe por essa situação chamada coronavírus nos dias atuais. Então Deus segurou aquele povo no deserto. E aí aquele povo chegou até a entrada da terra prometida. E aí foi um momento tremendo. E eu volto a dizer o que eu disse ontem. Presta atenção, todo esse trabalho do Senhor é um trabalho referente à manutenção do povo de Israel, para depois vir através do povo de Israel o Messias prometido para salvar toda a humanidade. Deus prometeu, ele vai cumprindo. E aí Moisés morre e passa a liderança a Josué. Josué pega aquele povo e tem que atravessar o Jordão. Como atravessar o Jordão? Com quase 2 milhões de pessoas. Da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho, ou de uma forma bem parecida. E Josué fala, lá no início do seu livro, se não me engano, no capítulo 3, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E no dia seguinte, quando eles vão atravessar o Jordão, os sacerdotes vão na frente levando a arca, e o Jordão estava no momento de cheia, as águas vinham sobre as suas ribanceiras, e quando a água toca nas vestes do sacerdote, o Jordão se abre, fica como que um muro de um lado e do outro, e o povo passa a pé enxuto, atravessa e entra finalmente em Canaã, na terra que Deus tinha prometido a Abraão, que seria dele e da sua descendência. Mas não, entrar na terra não era apenas o que era necessário derrotar aquele povo. E a primeira cidade daquela terra era Jericó. E Deus fala para eles fazer uma coisa que é interessantíssima. Rodearam a terra durante 6 dias e ficavam calados. Ao 7º dia, eles rodearam a terra, trocaram as trombetas e o muro de Jericó caiu. Dizem alguns estudiosos que aquela muralha era tão grande que se hoje nós botássemos 7 caos um do lado do outro, daria a grossura daquele muro. Isso é estudioso, não sei exatamente se é assim, mas era uma cidade bem fortificada e os muros caíram. E Deus entregou Jericó na mão deles. Deus trabalhando. Aí aconteceu o problema de Acã, eles perderam a primeira batalha contra Ai, e ali foram adiante e foram vencendo cada uma das batalhas. Em um momento, Josué errou, fez uma aliança com os gibeonitas, depois teve que defender os gibeonitas, e no meio da batalha ele sentiu que a batalha, ele precisava mais tempo, ele ora a Deus, e ele pede para que o sol se detenha em tal lugar e a lua em tal lugar, para que o dia fosse um pouco maior, e Deus atende a oração dele. Deus trabalhando. E assim foi, eles venceram, não venceram todas as batalhas, não derrotaram todos os povos, até por negligência deles. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus prometeu porque nós negligenciamos na oração, negligenciamos na leitura da palavra, negligenciamos na evangelização, em várias coisas que poderíamos fazer melhor para Deus. E aquele povo não fez. Até que Josué, lá no finalzinho do seu livro, antes de morrer, ele diz: olha, vocês vão escolher o Deus que vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse: não, nós vamos servir ao Deus, ao teu Deus, ao nosso Deus. Mas quando Josué morre e é enterrado, aquele povo começa a servir aos deuses daquelas nações. Quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu amado irmão. Devemos servir a Deus. E servir a Deus, nosso Deus é santo e precisamos ser santos. Ser santo não é não deixar de pecar. Ser santo é ser separado. A Bíblia diz lá, volta a citar você, Hebreus, capítulo 10. Seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Precisamos santificar a nossa vida. E o que é santificar a nossa vida? É nos separar das coisas que desagradam a Deus. Não podemos servir a 2 senhores, a Bíblia diz isso. Então temos que optar por fazer a vontade do Senhor. E aí Josué morreu e aquele povo, então, durante todo o livro de Juízes,
eles passaram a ir atrás de outros deuses, achando que aqueles outros deuses eram maiores e mais poderosos que o Senhor. Não, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E aí, Deus então deixou eles serem muitas vezes dominados por midianitas, por filisteus, por outras nações, e eles passavam às vezes 20 anos, 40 anos, e aí eles clamavam ao Senhor, e Deus foi mandando algumas pessoas, especificamente. Otiniel foi o primeiro juiz, depois tiveram alguns outros, Eude, e há os mais conhecidos. Baraque, com a ajuda de Débora, depois Gideão, nós falamos sobre Gideão, né, os 300 homens, mais adiante Jefité e Sansão, que é um dos mais conhecidos, porque a Bíblia fala que era um dos homens mais fortes que essa terra já viu. Mas aquele povo, após o livramento, ele voltava novamente à idolatria. E nesse período, eu já estou entrando, né, Deus trabalhando, num tempo em que aquele povo se afastou de Deus, não tinha palavra profética. Lá no início do livro de Samuel, nós vamos encontrar Ana, falamos recentemente sobre Ana, e ela orando a Deus, Deus mandou um filho, e esse filho chama-se Samuel, o último juiz de Israel, mas também um profeta, depois de muito tempo sem a palavra profética. A Bíblia diz lá em Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, pastor, e profecia o que significa? A primeira profecia que nós temos, e a principal delas, é a palavra de Deus. Está aqui o livro sagrado. Você tem que conhecer de Gênesis e Apocalipse, conseguir interpretar essa Bíblia de forma correta, para não ser enganado pelos falsos profetas. Tem que entender esse livro, estudar esse livro. Eu dou um conselho a cada irmão que frequente a escola bíblica dominical, que pegue a sua revista, dê valor e leia ela. Leia a Bíblia constantemente, e aquilo que você não entender, peça ao Espírito Santo de Deus que possa fazer você entender. Entendendo essa profecia será maravilhoso. Mas Deus também usa profetas, como usou no Antigo Testamento, como usou no Novo Testamento, para dar mensagens para você. Essa mensagem sempre será uma mensagem que jamais estará contrária à Bíblia Sagrada. Então, aquele homem que veio de uma oração, Samuel, Deus agindo, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, o último juiz, um profeta no momento de dificuldade. Deus sempre agindo. Hoje estamos no século 21. Os problemas são outros, diferentes daqueles dias. Mas o Deus que Abraão serviu, Isaac serviu, Jacó serviu, os patriarcas serviram, Moisés serviu, Josué serviu, os juízes lá dentro mesmo das suas dificuldades, Gideão, Sansão, Samuel serviu, e outros personagens que depois falaremos em outras pregações, é o mesmo Deus meu e teu. Basta confiar nele. Basta que você tenha certeza que ele está trabalhando em prol da igreja. Deus possa te abençoar. Depois voltaremos com outra mensagem, ainda falando de Deus trabalhando em prol da sua igreja. Vou orar agora. Pai amado, Deus e Deus querido, Deus que está trabalhando, assim como o Senhor trabalhou na vida de Moisés, Josué, dos juízes, também na vida de Samuel, o Senhor trabalha na nossa vida. Nossa vida está em tuas mãos. Teu povo possa ter paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor está trabalhando em prol do teu povo, Senhor. Nós somos teu povo e brevemente vamos encontrar com o Senhor na glória, nos ares, para estar para sempre livre do pecado, da doença, do problema, da dificuldade. Nos guarda, nos abençoa, nos perdoa e nos ajuda. Te pedimos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus possa abençoar a tua vida através dessa mensagem, em nome de Jesus.